Muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola. Quarta-feira, véspera de feriado, todo mundo feliz, já tá comprando aquele latão no aplicativo pra deixar gelado, Flávio Amenda. Amanhã é como se fosse sexta, né? Pra quem não trabalha, né? Nós somos escravos dessa emissora, pô. A gente é escravo da banda, a gente gosta. Bate que a gente gosta. A gente trabalha sexta, sábado. Tem gente que vai trabalhar final de semana na Série B. Graças a Deus, né, gente? Importante a gente estar aqui trabalhando, limpinho, é isso mesmo. Bom, Fogão empatou ontem naquele jogo, mas que horário ruim. Horário ruim, eu tava vendo assim, ó. Cheio de sono, cara. Pô, 11 da noite é brincadeira, Comebol. Pensa no nosso... Mas também, beleza. Empatou 0x0. Fogão segue líder. Tem a última rodada ainda. Mas vale lembrar que esse jogo de hoje, que a gente vai falar bastante, River Plate e Fluminense, mais de 80 mil ingressos. Mais de 80 mil ingressos. O River é o último do grupo. Se o Fluminense bate no River, acabou pro River. Se o River ganha, tem a sobrevida para a última rodada. E aí vale até alertar o torcedor botafoguense também, que dependendo do que acontecer, pode pegar um River na próxima fase da Sula, caso o River não classifique ali entre os dois, né? Então, muita coisa para acontecer. A gente vai falar de Mengão também, que joga pela Liberta na quinta-feira contra o Racing, num grupo que é uma bananada danada. Já era o Flamengo tá classificado e não tá. Tá com 5 pontos e deixa o Racing, que vamos combinar, não é o Real Madrid, abrir da... Falar em Real Madrid, que não tá, sábado tem negócio de Champions, né? É verdade, sábado tem. Semana. Bom, mas a nossa Champions hoje é brasileiro, Copa do Brasil. Teve sorteio da Copa do Brasil, rapaz. Daqui a pouco eu falo. Bom, bota enquete na tela aqui antes de eu dar boa tarde pros nossos amigos. Também essa pergunta é pescar no aquário. Vencer o River hoje é o que o Flu precisa para recuperar a confiança no dinizismo. Sim ou não, Flávio Amêndola? Claro, óbvio. Boa tarde, Getúlio Vargas. Agora, se vai conseguir... É um outro departamento. Boa tarde, vamos equipe! Porra, é isso. Eu acho que já esse processo de recuperação de confiança ele já está acontecendo. E eu acho que hoje pode ser a cereja do bolo. E se tomar uma bordoada, como tomou do Flamengo? Da mesma maneira que ontem aqui você perguntou sobre uma possível derrota do Botafogo, se isso não abalaria a confiança, eu acho que também não. Eu acho que não. E o Diniz sabe muito bem trabalhar o mental dos jogadores. Eu tô achando que vai dar Fluminense. Aí vocês vão falar que eu sou maluco, que tarará. Teve um cara ali, ó, 4x0 River Plate. Que é você mesmo, Cláudio. Você mesmo, Cláudio. 4x0 River Plate. A tia está rindo. O Cláudio é o maior corneteiro que tem aqui na Band. Seca. O Clebão olhou ali pra trás. Cadê ele? Tá com torcicolo. Cega ele. Ó, o Clebão meteu aqui. Ai, minha cabeça. Vai, Atiço, sim ou não? Eu acho que não, cara. Acho que não muda, não. Até pelo conceito trabalhado do Fernando Diniz, ele já conquistou seu método de jogo, né? Agora, é lógico que é importante o Fluminense voltar a ter a confiança, né? No último jogo não jogou tão bem, mas conseguiu a vitória que era importante. Não fazia gol há bastante tempo, então assim, aos poucos vai voltando também as peças importantes do seu elenco. Importante que o próprio Arias voltou a jogar muito bem, foi convocado agora recentemente para a seleção de novo. Então assim, é um jogador que é muito importante para esse esquema do Diniz. Agora, vencer ou perder ali não vai mudar o que a gente conhece e pensa do Fernando Diniz. É lógico que hoje vai ser um jogo típico de Libertadores, para o Fluminense entender cada vez mais essa competição, porque está lá na liderança, está bem e tudo, mas hoje vai ser um jogo totalmente diferente do que o Fluminense pegou ainda, né? Calça de veludo ou bumbum de fora. Porque assim, o River tem tradição na competição, tem um bom time, mas está lá embaixo. Precisa vencer de qualquer maneira, senão vai estar fora. E tem 80 mil, mais de 80 mil já vendidos. Vai ser aquele... Vai ser aquela loucura. Vai ser aquela final, né? Bota a tabela da Sula aqui. Fala, Flávio. Dos últimos 4 jogos do River, só uma vitória. A Flu tava assim, né? Sim. Exatamente. 4 sem vencer. Vamos lá. Fogão segue líder no Brasileiro e segue líder no Grupo A da Sul-Americana com 9 pontos. Liga Deportiva Universitária de Quito também com 9 pontos. Aí tem o Magallanes com 3 e o César, ator mexicano Valerro, apesar de não ser do México, é do Peru, né? Do Peru. Com 1 pontinho já vazou e o Magallanes já vazou.
Aqui vai ser a última rodada da disputa, saldo de gols e essas coisas, para ver quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Matematicamente o Magallanes ainda tem a possibilidade de classificar, mas para isso precisa vencer o César Valerro hoje e aí na última rodada contra o Botafogo vencer e tirar uma diferença de 9 gols. Esquece. Se o Botafogo tomar de 9-0, não tem como. Aí o Beto se joga da ponte. Não, é uma coisa que vai utopia. Dança aí Magallanes aí. Não vai acontecer. Pedrinho, dá... Magallanes. Tchau, Magallanes. Magallanes. Tomaram minha caixa de bombom do serenata de amor. Todo mundo duro. Ih, moleque. Magallanes. Tá ligado mesmo, hein? Pô, esquece, rapaz. Mas que isso? Não, Magallanes, vambora. Rapaz, tchau, Magallanes. Um abraço pra você. Passa, Magallanes. Já foi. Vamos passar. Ai, eu adoro esse programa, que é uma várzea. O que é mesmo, João? Igor Doreleu? Flávio Amêndoa. A Flávio Amêndoa? Fui eu que fiz esse Foi o material. senhor, bebê? Sim, Então chama senhor. aí pra gente, por favor. Pra gente ver como é que foi. Eu sei que você em casa pode não ter visto o jogo por Ah, causa mas do horário. não, dormiu. Então- Quem não é Botafogo dormiu. Fica Até o ligado. português, acho que ficou meio... O Bessa dorme 9 da noite, que a mulher dele bota ele pra dormir 9 da noite. Tem trabalho no dia Depois de seguinte, tomar gente. umas... Tomou meia dúzia de latão, gororosinha. ó, pá, dormiu. Mas vamos acompanhar como é que foi esse empate 0x0 Botafogo e LDU lá na altitude de Quito. Se o objetivo principal era a vitória, o empate diante da LDU na noite de ontem não foi um mau resultado para o Botafogo. Até porque, para se classificar em primeiro do grupo e avançar direto para as oitavas, o Glorioso vai precisar repetir o resultado da LDU na última rodada. Enquanto os brasileiros recebem o Magallanes, os equatorianos encaram o César Valerro. Do que na primeira parte foi um jogo difícil para nós. Sabíamos que não o podíamos perder e estrategicamente, em termos daquilo que era resultado, a nossa intenção era ganhar o jogo. Como disse o Luiz Castro, a LDU foi melhor num contexto geral. Finalizou 19 vezes, 8 delas no gol de Lucas Perry. O goleiro do Botafogo precisou trabalhar especificamente em 2 lances. Primeiro nesse chute de Angulo e no último lance do jogo, quando salvou o Glorioso depois dessa finalização do Gonzalez. Depois de um primeiro tempo sem muitas oportunidades, na segunda etapa o Botafogo levou perigo ao gol adversário. Adrielson quase marcou. Com o empate por 0-0, Botafogo e LDU praticamente garantiram uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Para se manter na liderança e avançar direto para as oitavas de final, o Botafogo vai precisar repetir o resultado dos equatorianos na última rodada. Como Botafogo e LDU têm a mesma pontuação, o mesmo número de vitórias e o mesmo saldo de gols, neste momento o critério de desempate está nos gols marcados. Por isso, para se manter em primeiro, caso os equatorianos vençam a sua partida, o Glorioso terá que fazer o mesmo resultado ou marcar mais gols para permanecer em primeiro. Os 2 times fecham a primeira fase da Copa Sul-Americana atuando em seus domínios. A gente sabia que o jogo seria difícil. No final das contas, a gente sabe da qualidade do PR. Novamente acabou ajudando a nossa equipe, mas destacar o desempenho do grupo todo, porque é uma batalha muito difícil. A gente queria muita vitória, mas sabemos que está tudo aberto. A gente segue líder da competição e agora é decidir no último jogo. Muito bem, Fogão não venceu, mas continua na liderança. Quero aproveitar, ontem à noite eu estive lá no Gajos Douro, ali na zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, e o amigo lá, o Cleiton, que é gerente lá, assiste o Donos da Bola todo dia, vem dar dura na gente. Pô, vocês quererem comparar a zaga do Botafogo com a zaga do Vasco, eu fiz a comparação. É isso Falei, aí. calma, jovem, era só pra gerar uma polêmica. A gente foi muito bem tratado lá no Gajos Douro, mandar um beijo pra ele, pro Cleiton e pro filho dele, Caio, eles são da freguesia, botafoguenses, Aí, ó. que assistem todo dia o programa. Beijo, feliz. Caio, pra você, um beijo pro teu pai, pra mamãe, pra família toda. Tá todo mundo feliz. Quero um desconto da próxima vez aí, que o restaurante pelo é amor muito de bom. Deus, hein? Fui muito bem tratado, Mas o salgado. desconto não veio. Mais salgado que o bacalhau. Enfim. Então, ajuda ele aí, ajuda aí. Aí, só aquela galera com o pullover aqui amarrado, aqui assim, ó. Esquece. Aí tinha diretor da Globo lá, um negócio maneiro. Maneiro. Muito boa a comida. E tinha o apresentador da Band, pô. Tá, esquece, eu pô. quero um Tá desconto, maluco? isso sim que eu quero. Bom, botar os melhores momentos na tela para os senhores comentarem.
Tá de bom tamanho esse 0x0 aí? Tava na conta ou precisava vencer? Não precisava vencer porque o Botafogo se manteve na liderança, no meu ponto de vista. Acho que o primeiro tempo o Botafogo demorou um pouco a se ambientar, se adaptar à altitude, principalmente. A gente vai ver nos melhores momentos que o Perry foi a principal figura no primeiro tempo do Botafogo, mas muitos chutes também em cima dele, né? A gente não teve tanto lance assim, tão perigoso assim, que ele fez milagre. Talvez tenha sido os 2 lances só da LDU. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu ficar um pouco mais com a bola, conseguiu encontrar mais espaço, conseguiu jogar mais no campo do adversário e aí levou perigo. O Lucas Fernandes ainda teve uma boa oportunidade também no último lance do jogo, mas não conseguiu fazer o gol. E eu acho que foi a noite do Lucas Perry. Se a gente for classificar essa noite do Botafogo como alguma coisa, foi a noite do Lucas Perry, que foi mais uma vez muito seguro e quando exigido estava lá para fazer as defesas. Afinal de contas é a tarefa dele, ele é o goleiro do clube, ele precisa fazer isso. E eu acho que o Botafogo deu um passo importante para se classificar em primeiro. Porque embora seja o César Valerro, no meu ponto de vista, seja mais frágil do que o Magallanes, eu acho que pode ser que a LDU não consiga fazer um placar tão elástico. E eu acho que o Botafogo pode sim golear o Magallanes aqui no Rio de Janeiro, ao lado do torcedor, vivendo nesse momento bom, o Nilton Santos, jogar no tapetinho lá, a gente sabe que não tem sido fácil para os adversários. Então acho que foi, no fim das contas, a vitória, óbvio, seria o melhor dos mundos, mas o empate, até pelo que foi, a forma que foi, acho que tá de bom tamanho. Cara, a gente faz essas maluquices aqui, o povo adora, né? Aí já estão postando a gente aqui. Pô, esse programa é o melhor que tem. O Igor Lidl. Do nada os caras lançam o Magallanes no meio da música. Quando for jogar o Botafogo, a gente vai abrir o programa falando: vai macetar o Magallanes. Boa. Vaza daqui, Magallanes. Tchau. Mete o pé, Magallanes. Vamos meter. Não tem jeito não. Cara, Agora, isso é muito bom, voltando né? a falar do jogo em si, né? O primeiro tempo, realmente, o Botafogo sofreu bastante pelo fato da altitude. Sabia que ia pegar um adversário tecnicamente não tão forte, mas a altitude que era o grande desafio do Botafogo. Alguns jogadores sentiu muito, principalmente o Rafael, que está voltando, né? O jogador que veio de lesão, é um jogador que ainda estava se adaptando ali, e jogar em altitude acaba dificultando ainda mais. O Vitor Sá também sentiu bastante, né? Porque ele é um jogador que ajuda muito na recomposição tática, mas na hora de sair, de ficar com a bola lá no campo ofensivo, ele não conseguiu manter essa bola lá e o Botafogo acabou sofrendo bastante no primeiro tempo. E para a volta do segundo tempo, o treinador, né? Ele acabou fazendo 2 modificações para tentar fazer com que o Botafogo também agredisse um pouco o adversário. E aí ele colocou o De Plácido, né, na lateral, para fortalecer aquele setor defensivo, e colocou também o Luiz Henrique para ajudar na recomposição e também na arrancada, para manter um pouco mais a posse de bola. Esse homem aí é brincadeira. Então, assim, a gente já vem falando desse goleiro aí já há algum tempo, né? É um goleiro muito seguro, muito firme, é um goleiro que passa confiança e toda vez que precisa dele, ele consegue reagir. Agora, essa bola aí, a gente sabe que tem o instinto do atacante, tem toda a característica dele pegar de frente pro gol e fazer a finalização. Mas o Eduardo estava sozinho. Sozinho. Era aquele acha o passe. A gente vai olhar agora de novo. Ele consegue roubar a bola, que foi a pressão pós-perda perfeita, conseguiu, olha lá, acha o passe para dentro da área. Não é fácil, não. Mas, pô, é aquela coisa de você tentar dar uma seguradinha. É aquele cara do meio-campo que consegue construir e buscar o melhor posicionamento do companheiro, e o atacante que busca o gol. Ele é o atacante. Sabe o que me deixa tranquilo? É que o Botafogo, pode meter a resenha franca, eu sei que você tá doido aí, joga em casa, porque Comebol pra mim já ia escalar alguém pra macetar o Botafogo. Comebol tô de olho, hein? Sem dúvida. Resenha furada, vai, Joãozinho. Hoje o Botafogo sem Tiquinho vira um time normal. Ele é o grande responsável pelo sucesso da equipe na Sula e no Brasileirão. Esse era um ponto que eu queria tocar. Então toque nesse ponto. Vou tocar nesse ponto a partir de agora, porque ontem... Vai firme, hein? Não, fica tranquilo. Aqui não tem, não tem dúvida, não. Não tem dúvida. Aqui a gente mata e mostra. Ponto B de Botafogo. Ponto A de A gente mata e mostra. Ah, é? Mata aqui e mostra aqui. Mata o quê, cara? Mata e mostra. Mostra o quê, cara? Os desafios da vida, né? É o ponto A. Ponto B de Botafogo. Tá. Ponto A de Atisson e ponto... Segue o jogo. Segue o jogo. É uma coisa interessante hoje, EV, porque ontem o Botafogo não teve Marçal, não teve Tiquinho,
Não teve o Gabriel Pires, que vinha muito bem. Então, assim, eu acho que sem o Tiquinho o Botafogo perde muito, mas dizer que ele é o responsável pelo sucesso do time, eu acho que aí já é exagerar um pouco. Mas ele não é, tipo, uma pergunta, 50% do time? Pode ser que sim, talvez 50% até um pouquinho mais. Toda bola que ele toca é lance 50% a perigoso. 60%, mas eu acho que sem ele, se o Botafogo tivesse completo com o Marçal, tivesse com o Gabriel, tivesse começado com o Di Plácido na direita, talvez o time tivesse um desempenho melhor. Eu acho que o Tiquinho é o grande cara desse time. Mas a gente não pode esquecer que ontem, principalmente, o Botafogo não teve, além do Tiquinho, outros jogadores que são muito importantes para a engrenagem do Botafogo. O Botafogo divulgou o motivo dele não jogar? Não, mas o Botafogo tem feito, desde que o Luiz Castro chegou, o Botafogo não divulga tempo de recuperação, não, qual foi a lesão, bem, mas... o que aconteceu, não divulga. Aí a gente fica aqui tentando Isso aí. Mencionar alguma coisa... E a gente quer sempre passar pro telespectador, pro torcedor principalmente, claro, pô. a melhor informação, pô, quer a saber, informação mais clara possível. E a gente fica sem ter essa eu também informação acho que assim, não o cara é legal. tá preocupado. Você, o botafoguense, quer saber se o cara tá e a bem. gente fica na dúvida, porque no último jogo o Tiquinho jogou quase os 90 minutos contra o Atlético Paranaense lá na Arena. Ele Aliás, saiu... Atlético Paranaense e Flamengo que vivem um caso na Copa do Brasil, que é uma coisa. Quinta vez seguida. A gente vai falar daqui a pouco. Agora, assim, em relação a isso, eu acho que o Tiquinho faz muita falta realmente, o Botafogo. É um jogador que segura a bola, protege, briga lá com os defensores. Ele consegue fazer jogadas com toque de classe, consegue fazer gols, que é importante. Então, assim, é um jogador que realmente faz muita diferença para esse time. Pra mim, o melhor... Hoje, pra mim, é o cara mais eficiente, o melhor atacante do Brasil. Tudo que ele participa é perigo de gol. Tem a nota de pesar, né, pro torcedor do Botafogo, Sim, a gente vai botar na tela aí. Cadê? Bota na tela aí pra gente, ó. A nota de pesar é sobre o falecimento, né? O Botafogo postou essa nota do ex-presidente Maurício Assunção, que vinha lutando contra o câncer no sistema linfático. E ontem, né, fez a passagem. O botafoguense apaixonado. Foi presidente por 2 mandatos no Botafogo entre 9 e 14. Durante o período levou o Fogão às conquistas dos estaduais de 10 e 13, trazendo o clube para a disputa da Copa Libertadores, lá com Seedorf e companhia, após 17 anos. Toda a solidariedade aos familiares, ali tem informação também, quer dizer, o Botafogo vai postar informação ainda, já deve ter postado, né, sobre velório, enterro, e toda a solidariedade do Botafogo e nosso, né, obviamente, do Grupo Bandeirante de Comunicação, do Donos da Bola, aos familiares e amigos. Nesse momento difícil, descanse em paz, Maurício. Papai do Céu dê muita luz, muita força aí para a família do Maurício Assunção e que o Botafogo possa ter um ano glorioso como a sua história, para que o Maurício lá do céu esteja torcendo e comemorando com o Garrincha, com a galera toda que torce pro Fogão também, que sempre torceu pro Fogão. Vou pro intervalo, que eu quero falar desse jogo do River. Vou pedir pro Pedrinho separar a capoeira no próximo bloco, porque Comebol, eu tô de olho na arbitragem hoje, Comebol. Eu tô de olho, Comebol. Eu volto, hein? Eu tô de olho, Comebol. Meu Deus do céu. Vê lá, hein, Comebol. O reverso aí. Vê lá, hein, Comebol, que eu tô de olho, hein, Comebol. Peraí que eu vou ali fazer um gelo ali agora que senti aquela uma... Thiago Carvalho, direto das Laranjeiras, com as informações do Flusão, que tem um baita do desafio logo mais. Boa tarde, Thiaguinho. Boa tarde, EV, Atirson, Flávio, tudo bem, pessoal? Pois é, desafio importante para o Fluminense hoje, a partir das 9h30 da noite, contra o River Plate no Monumental de Núñez. E o torcedor tá animado, tá? 86 mil ingressos foram vendidos para essa partida. O estádio que até recentemente cabiam 83 mil pessoas, passou por reformas e hoje vai abrir um novo setor. Por isso, ampliando a capacidade em mais cerca de 2.800 ingressos. Então, 86 mil pessoas devem estar no Monumental de Núñez mais tarde para assistir ao jogo entre River Plate e Fluminense. Inclusive, alguns torcedores do Fluminense estão em Buenos Aires e ontem até recepcionaram o time na chegada à cidade. Cerca de 3.600 ingressos foram destinados à torcida tricolor. Bom, Fernando Diniz tem uma boa notícia para essa partida. Ele pode contar com todos os jogadores que estavam à disposição na partida do último domingo, quando venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, inclusive o Nino. O Nino, que foi substituído naquele jogo com dores na coxa, já fez um trabalho ali, está à disposição do Diniz e deve começar no time titular. Uma outra expectativa para essa partida é o reencontro de Germancano com os argentinos jogando lá na Argentina.
Argentina. Há 3 anos ele não joga uma partida no país onde nasceu. A última foi ainda na época de Vasco da Gama, contra o Defensa e Justiça, e fez um golaço naquele jogo de voleio. Hoje ele então voltando à cidade natal dele, ao país dele, e aí o Germancano podendo também desencantar, né? Já são 6 jogos sem balançar as redes. Vamos ouvir um pouco sobre a expectativa do camisa 14 do Fluminense, que vai completar 100 jogos pelo clube. Que bom é poder completar 100 jogos com a camisa do Fluminense. Para mim é um momento muito especial, que eu vou desfrutar muito, e a gente vai brigar por tudo para poder fazer um grande jogo e poder... Bom, vale lembrar que o Germancano é o maior artilheiro do Fluminense desde que estreou pelo clube. São 68 gols. Nesse elenco ninguém fez mais gols do que ele. Inclusive 44 na última temporada, quando ele foi o maior artilheiro do Brasil. E continua sendo o maior artilheiro da temporada no país também, com 24 bolas na rede. Então, quem sabe hoje, em ritmo de tango, Germancano não desencante aí com a camisa tricolor. São 6 jogos de jejum. Agora, a partida é importante para o Fluminense também, porque vale a classificação direta para as oitavas de final de forma antecipada, né? Para isso, o Fluminense só precisa de uma vitória ou até mesmo de um empate contra o River Plate para garantir essa classificação, ainda faltando uma rodada para as oitavas de final. Em caso de derrota, também dá para o Fluminense garantir essa classificação ainda hoje, mas aí é preciso torcer também por um empate no outro jogo, que acontece às 11 horas da noite entre o The Strongest e o Sporting Cristal. GV? Muito bem, Thiago Carvalho com as informações do Fluminense. A gente vai botar agora o campinho na tela. Obrigado, Thiago, pelas informações. Bota o campinho pra gente analisar esse Fluminense que enfrenta o River, que não vem bem das pernas, mas dentro do Monumental de Núñez é sempre o River Plate. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga na esquerda, né? Porque o André não recuperou. Marcelo. Eu falei quem? André. Marcelo. O André, porque na hora que piscou ali André e Martinelli, Seu Lima, Ganso. Foi, cara. Seu Lima. Ganso, no ataque, Cano e John Arias. Cara, como é que enfrenta, Tirson, um time desse como o River, fora de casa, o time que precisa vencer, então provavelmente vai vir para cima do Fluminense? Assim, é um jogo como você disputar uma decisão. É aquilo que a gente falou logo no início do programa. É um jogo importante também para o Fluminense entender bem essa competição, essa Libertadores. É um time de tradição, é um time que também está acostumado. Não vive um grande momento, mas tem camisa, tem peso. E o Fluminense fez um grande jogo aqui no Maracanã. Eles saíram daqui com uma goleada, não vai querer, né? Vai querer, de repente, fazer com que torne essa goleada nesse jogo, principalmente, um jogo mais pegado. Jogar lá não é fácil, eu já tive a oportunidade de jogar lá, principalmente contra o River e o Boca, é sempre muito difícil. Agora, o Fluminense tem que entrar ligado o tempo todo. É aquele jogo que você não pode perder dividida com facilidade. Você tem que entrar muito competitivo e comprometido com a estratégia de jogo, porque é um adversário que vai querer tirar o espaço do Fluminense o tempo todo. É interessante que o Fluminense busque manter o equilíbrio, principalmente das jogadas, com aquela jogada, mas buscar profundidade, que às vezes tem dificuldade. Porque... Ainda mais sem o Keno, né? Exatamente. Principalmente o lado esquerdo, né? Que tem ali a ausência do Marcelo, a ausência do Alexander e do Keno, que é o lado esquerdo ofensivo, principalmente. Então, assim, o Fluminense tem que entrar, cara, como se fosse uma decisão. Até porque, depois, classificado, tranquilo, você começa a ter um pouco mais de tempo para trabalhar. Você pode mesclar um pouco mais o seu grupo, descansar alguns jogadores que já vêm numa pegada grande desde o início. Poupar, exatamente, poupar alguns jogadores. Então é importante o Fluminense entrar ligadíssimo como fosse uma decisão. O último jogo do Fluminense é contra o Sporting Cristal no Maracanã. Então, se o Fluminense se classifica hoje, quem sabe o Fluminense não possa usar esse jogo contra o Sporting Cristal até para dar um eu acho que um dos ingredientes desse jogo de hoje é que o jogo de vinda, né? O Fluminense amassou o River, exatamente. Que, né, foi feio. Até o treinador do River fala no pós-jogo, que é uma das melhores equipes da América Latina. Ele elogia o Fluminense, elogia muito o Fernando Diniz. Então, assim, isso tudo é um ingrediente, porque, cara, é o negócio do troco, né? É o troco. Você pede para o ímpar pro argentino, para quem é do esporte, não tem nenhuma questão, nenhum cunho de xenofobia, porque a gente que é do esporte tem essa rivalidade, como Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo. Para quem é do esporte, especificamente futebol, tem esse negócio Brasil e Argentina. Eles vão querer dar um troco, eles vão querer tentar
Né? Porque você acha que os jornais de lá... Não é todo jornal que ama o River lá. Tem boca, tem tudo. Tem jornal que, né, que deve estar falando, vamos ver como é que vai ser hoje, né? Porque lá fez vergonha. E o momento do River não é bom. Diferente desse primeiro jogo. Nesse primeiro jogo, o River vinha numa sequência muito boa. Nesse momento, não. Nos últimos 4 jogos, só venceu 1. E venceu também uma das equipes mais frágeis do Campeonato Argentino. E tem sofrido muitos gols o time do River. E hoje não vai ter o Enzo Pérez, que é o capitão e a referência desse time. Meio campista, joga de volante, mas também sai para o jogo, tem muita qualidade técnica. E aí pode ser um caminho para o Fluminense. É bom a gente lembrar, GV, que houve um incidente, na verdade uma tragédia, né? Nesse último jogo do River Plate no Monumental de Nunes. Um torcedor do River, no jogo contra o Defensa, com 20 minutos do primeiro tempo, caiu da parte superior do estádio e morreu. Caiu, o jogo foi inclusive adiado. Mas cedeu alguma coisa? Não. Só caiu, que lá na Argentina, os Barra Bravas, né, eles têm essa mania, dá pra dizer mania, de ficar ali muito próximo e de sentar, ficar com uma perna do lado de fora. No estádio do Boca isso também é muito tradicional. E aí ele perdeu o equilíbrio, caiu e faleceu. E aí o jogo foi adiado contra o Defensa e Justiça. Então o River ele chega para esse jogo até com um tempo maior de descanso do que o Fluminense, por exemplo. Mas eu tô com a Tirso. Para mim vai ser um jogo duríssimo, duríssimo. E o Fluminense não pode piscar em momento algum. Esse jogo aí foi o jogo que quebrou o encanto, né? O Fluminense arrebentou de lá para cá, foi uma draga danada. O Fluminense ainda não conseguiu uma partida daquelas que a gente viu no início do Brasil. Tira a Nhaca, deixa a Nhaca pra ele lá logo. Toma de volta. Bota a tabela de classificação aqui pra gente dar uma olhadinha. Aí, ó, lembrando que na Libertadores passam 2 efetivamente. Isso. Diferente da Sul-Americana, que passa 1 e os 3 melhores, né? Segundos colocados. Flusão líder com 4. O mais forte, The Strongest, com 6. Cara, o Poste tá fazendo xixi no cachorro, né, cara? Sporting Cristal do Peru, que o Flávio já visitou, 4 pontos. Infelizmente nunca foi. Você não foi para aquele jogo do Flamengo? Nunca foi. E River Plate com 4. Faltam 2 rodadas. É importante a gente ver essa tabela, GV, porque se o Fluminense perder hoje e Strongest e Sporting Cristal empatarem, mesmo assim o Fluminense está classificado para a próxima fase. Uma situação positiva. Mas sejamos honestos, né? A probabilidade do Strongest ganhar o Sporting Cristal na altitude é muito grande. Até pela fragilidade do Sporting Cristal. Então por isso que para o Fluminense hoje o ideal seria pelo menos um empate. Porque aí você já classifica e joga contra o Sporting Cristal sem tanta pressão, só provavelmente, na briga pelo primeiro lugar. No pós-jogo do Fluminense, a gente viu aqui, eu até falei com o torcedor tricolor, que eu achava vacilo vaiar o Martinelli, que vinha jogando tão bem, tá voltando de lesão, e não é o culpado dessa fase, Claudio Canto do Fluminense. E aí a gente tem um vídeo bem legal da Flu TV, do Felipe Melo falando com o Martinelli no vestiário. Nós confiamos em você. Parabéns pelo jogo que você fez. Correu pra c... E não é de hoje não, amigo. Não é de hoje não. Se fosse outro jogador, tava parado ainda. Você voltou antes pra poder ajudar a nossa equipe, porque a gente tem orgulho de você. Tirso, é importante sempre ter um cara igual o Felipe, né? Isso aí, isso é liderança o nome disso. Se chama um cara dentro de grupo, que é entender o momento que o jogador tá passando. E aí vem a cobrança do torcedor, às vezes injusta, porque isso que você falou faz muito sentido. O cara acabou de sair de uma lesão gravíssima. Vinha, para mim, sendo um dos melhores jogadores da competição no Cariocão. Ele vinha fazendo uma competição brilhante. Sim. E teve a lesão. E aí ele volta aos poucos, natural, que ele volta sem ritmo de jogo, a parte física, mesmo que ele tenha feito toda a preparação, ele não está no ritmo dos demais jogadores. E aí ele vai pegando isso aos poucos. É o famoso ritmo de jogo que ele vai construindo de acordo com o tempo. E aí você tem que entender, o torcedor tem que entender, que ele é um jogador muito importante, com muita qualidade técnica, que faz muita falta, né, para esse esquema de jogo do próprio Fernando Diniz. Então, assim, a liderança do Felipe Melo foi fantástica, a fala dele te traz para o grupo esse jogador. Parabéns ao Felipe Melo por entender e também mencionar essa belíssima mensagem que você deixou aí para o Martinelli. Eu não consigo, assim, eu sendo muito sincero, eu sei que o torcedor é passional, eu sei que o torcedor, ele leva isso muito em consideração, questão de vontade, de acerto, de erro principalmente, para o lado negativo, mas eu não vi esse jogo ruim do Martinelli contra o Bragantino.
Sinceramente, eu não vi. E eu acho que ele até voltou melhor do que eu imaginava. Porque você ficar o tempo que ele ficou parado, voltar a jogar com intensidade, jogos que pediam isso contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Bragantino também, que o jogo estava enroscado até o Fluminense fazer 1-0. Então eu acho que o Martinelli, eu até me surpreendi quando ele voltou lá na altitude, contra o Strongest, que ele foi bem. Então eu acho que o momento é exatamente o que o Felipe fez, de dar confiança para ele, porque é um garoto que tem muita qualidade, é um garoto ainda, é bom a gente deixar isso muito claro, é um garoto, tem muita qualidade, muita capacidade, tem que ter calma, porque ele já, no meu ponto de vista, ele já encaixou nesse time, estava encaixado antes de se lesionar, e eu tenho certeza que ele vai crescer ainda muito, assim como vários outros jogadores do Fluminense. Vai evoluir muito. A gente está falando de confiança, não sei se é falta de... Eu tô vendo a idade dele aqui, 21 anos. É jovem demais. 21 anos, torcedor. A gente tem que ter empatia, isso me deixa chateado. É isso. Tem que ter empatia. O moleque tava jogando para um caceta. E é um patrimônio do clube, né? Criado Mas o que acontece aqui? Só vem proposta, porque ele é jogador padrão Europa, porque é inteligente pra caramba. Exatamente. Aí o moleque não voa. Aí, é mercenário. Porra, tá de brincadeira, pô. A culpa é dele. A culpa é do Martinelli, que o Fluminense ficou 4 jogos sem o moleque tava até machucado, tava voltando. Exato, isso aí. Sabe? Aí vai o cara no Maracanã, pô, sou do Fluminense, é linda, pô, sou apaixonado, adoro. Vou a um monte de jogo de Fluminense com meu pai, vocês sabem disso. Agora isso é sacanagem. Se eu tivesse lá, eu ia falar, ô! Eu, hein? Bota a arte do Cano aí também. Tô chateado. 100 jogos, quer dizer. O Germancano é tricolor. Artilheiro chega a 100 jogos pelo Fluminense. 68 jogos, 6 assistências. Gols. 68, falei o quê? Jogos. É porque hoje é sexta-feira, né? Que amanhã é feriado. Que não é, tem 3 sexta-feira, né? Hoje, amanhã e sexta, né? É tudo sexta-feira. Hoje é a primeira sexta. Hoje é a primeira sexta, Você tem um amigo nosso que é assim, que já era assim, né? Todo dia pra ele era sexta-feira. Chegou segunda pra ele era sexta. E Fernandade tinha junto, naquela época. Um abraço pro Fernandade. Beijo, Fernandão. 68 gols. O Pedrinho, cara, ficou 6 meses em casa e chegou querendo sexta-feira também. Tá animado, hein, Pedrinho? 6 assistências, 37,3% dos gols do Flu, né? Caramba, tem quase 40% dos gols do Fluminense. Em 22, fez 44 gols, média de 0,62. Em 2023, esses últimos jogos deram uma quebrada na média dele. Exato. Porque ele estava com a média de 1 gol por jogo, quase. E aqui 0,83. Nos últimos 6 jogos, 0 gols, 0 assistências, 0 gol, né? E 2 chutes no gol apenas em 6 jogos. Ou seja, precisamos levá-lo até a cigana Sarajane e Flávia Mendola. Cuidado que ela não costuma acertar sempre, né, gente? Então, mas assim, contra o River ele foi muito bem aqui no Maracanã. Eu acho que como é um jogo lá na Argentina, contra um time argentino, eu acho que ele tem tudo hoje pra quebrar esse jejum, fazer gol, quem sabe dar uma assistência. Ele é desses, né? Esses jogos assim, cara. Ele gosta. Ele gosta. Verdade. Muito bem. Eu acho que é um baita jogador que vive, como o Fluminense vive um momento abaixo, né, do que a gente já presenciou do Fluminense, mas daqui a pouco ele vai sair o golzinho dele, vai sair essa fase e vai voltar a fazer gol. Mesmo assim, mesmo dessa maneira, você vê os números dele são bons. E outra coisa, 0,83 por jogo é muita coisa. É muita coisa. Tudo bem que ele é atacante, né? E atacante vive de gol, mas o que ele tá se doando lá atrás ajuda na muito. recomposição Não, é eu abri o defensiva, Instagram, tipo meio sonolento, aí os caras falando do Cano. O lance que o Fabrício Bruno driblou todo mundo... É ele que tá lá atrás. Quem tira é o Cano. E ele tava atrás do Fabrício Bruno. Isso aí. Eu mostrei até pro meu filho, pro Bernardo. Ele tava, tipo, dentro da área. Quando o Fabrício Bruno arranca por lá, ele sai... Não sei o que deu na cabeça dele, que o Cano é meio assim. Ele abaixa a cabeça e sai correndo pelo meio. Aí o Fabrício Bruno vai driblando. Ele vai correndo de cabeça baixa pelo meio. Quando ele entra na área, ele levanta a cabeça e vê. E vai correndo em direção ao Fábio. Tipo, se o Fabrício Bruno chuta, ele tromba no Fábio e ardoa pra dentro da rede. Aí ele vê que o Fabrício Bruno vai chutar, ele para e tira a bola de dentro do gol, cara. É uma parada mais aleatória do mundo. Algo que o Galarza deveria ter feito no gol do Ayrton Lucas. Correr pra trás, ao invés de ir na direção do jogador. Atacar o espaço na marcação. Mas agora a Inês é morta, né? Tem uma ditado que fala isso. Ó, artezinha na tela pra gente ver como é que ficou o sorteio da Copa do Brasil. Adivinha quem o Flamengo vai pegar, Flávia Mendola? Atlético Paranaense, Getúlio. Oh, que surpresa! 5 anos! Falta de criatividade dessa tal de sorte, né? Tal de sorteio.
Bigode, América e Corinthians, Atirson, São Paulo e Palmeiras, jogaço, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. Posso dar meus palpites aqui? Eu ia te pedir, mas você sempre fica no muro, aí eu fico... Não. Então você tá vendo outro programa. Tô vendo a Fernanda Maia, no SBT Esporte. Beijo pra Fernandinha. Ó, e outra coisa, tá? Eu sei que a gente vai tomar muita pancada porque a gente vai palpitar e muitas coisas podem não acontecer. Mas eu vou começar por baixo. Flamengo passa do Atlético Paranaense, o Grêmio passa do Bahia, o São Paulo passa do Palmeiras e o América Mineiro passa do Corinthians. Só pode repetir que eu tô anotando aqui pra depois acabar contigo quando você errar? América Mineiro, São Paulo, Grêmio e Flamengo. A casinha, obviamente, quer dizer que... Vão decidir em casa. Ah, garoto! Atirson, quer dar palpite também? Dou, sem problema nenhum. Eu vou ficar de Corinthians, São Paulo, Grêmio e Flamengo. São Paulo? É. Dorival Diola? E você, Getúlio Vargas? Corinthians... É pra quem eu tô torcendo, tá? São Paulo, Grêmio e Flamengo. Ah, tá fazendo pro Corinthians? Contra o América Mineiro, sim. Por quê? Ah, porque vai ser uma semi-pica. Imagina São Paulo e Corinthians, ou Grêmio e Flamengo, Flamengo e... Ah, pô, aí é coisa linda, Faz né? sentido, aí, faz ó, sentido. papai Alex fica feliz que a Copa do Brasil betando, jogo gigante, ingresso, todo mundo falando, hoje tem final, Flamengo e Corinthians, São Paulo e Grêmio, Copa do Brasil betando. Podemos, inclusive, ter uma reedição da final do ano passado, né? Flamengo e Corinthians. Acho difícil. Eu também, bem difícil. Entretanto, é o Corinthians, né? O time que ganha daquele jeito e perde pro América Mineiro de 2-0. Exato. É o Corinthians. É, Mas tá com a pica pro céu. O Corinthians, quando não estava muito bem, até o Jair, que era o treinador, o Jair Ventura, tirou o Flamengo. Gol do Pedrinho e aí perdeu na final pro Cruzeiro. O Corinthians tá com a pica pro céu. Agora, assim, incrível, né? O Flamengo pegar o Atlético Paranaense nesses 5 anos aí seguidos, né? 2 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Tá 2-2, papai. E agora, assim, o Flamengo tem, em final, o Flamengo tem vantagem, né? Não, o time do Flamengo é muito superior tecnicamente. Não, e tem muita gente falando, o Atlético vai decidir em casa, isso é ruim. Ano passado o Atlético decidiu em casa e o Pedro deu aquele... E aí é a tatuagem que o cachorrão tem. Isso aqui vai virar o pandemônio da narração do Gustavo Villani. Aí, ó. Do gol do Pedro de bike. Ó, Flamengo e Atlético Paranaense. Daqui a pouco tem o Marco Braz falando sobre esses confrontos. Final da Libertadores de 2021. Vamos começar de baixo, né? Final da Copa do Brasil de 13, Mengão. Quartas da Copa do Brasil 19, deu Furacão. Oitavas da Copa do Brasil de 20, deu Malvado, que tá ficando malvado de novo. Semifinal da Copa do Brasil de 21, deu Furacão. Quartas de final de 22, deu Malvado, Cruel, ele, o Malvadão. E em 2022, na final da Libertadores, com Rodinei, companhia, Dorival Diola, que tomou-lhe uma banda depois da diretoria que ninguém entendeu, deu ele, o urubu malvado, o urubu que não tem pena, com a Rascaeta, não sei quantos gramas de alcatra limpinha. Esse ano ele tá voltando. Os antes estão pirando, me xingando no chat, Flá TV. Aí você fala isso. Quando eu fico 45 falando de Bota aqui, aí eu sou Botafogo TV. Vocês têm que decidir. Vamos ver o Marco Braz falando aí. É um adversário que a gente está sempre pegando, muito difícil. Final da Libertadores foram com eles também. Enfim, e o fato de você não decidir em casa sempre é ruim pelo fato de não estar do lado da nossa torcida, não estar no Maracanã, por essa força que a gente vai deixar de ter no último jogo. Mas vamos lá, eu acho que o Flamengo tem total força e total... Tem muito a acrescentar ainda até chegar esse jogo aí, e a gente espera que dê tudo certo. Flávio Amêndola, que coisa, né? Será que isso é numerologia? Eu não consigo te explicar, GV. Não consegue Infelizmente explicar? eu não consigo te explicar. Mas é uma coisa impressionante, né? Uma coisa bastante curiosa. Eu não me lembro de ter visto acontecer tantas vezes em competições tão importantes, confrontos entre duas equipes seguidamente, assim. Em sequência. É uma coisa até um pouco assustadora. E né? não tem freguesia, né? Porque tá 2-2 na Copa do Brasil, pelo menos. Não. Quando o assunto não é decidir títulos, Ah, mas aí quando tem bota discussão. Libertadores, vale 5. Pô, esquece, cara. Não, e esse gol aí também, esse gol é histórico, né, cara? Esse foi um golaço. Esse gol é histórico. Nós estamos falando aqui do Cano, né? Que tá sem fazer gols. O Pedro Pra quem vai botar isso aí? Tira isso daí, GV. Pede aí pro João Liston Lídio, tirar aí, ô Liston, tira isso daí.
Ninguém quer ficar Não tem vendo negócio de todos os confrontos, não. Você aqui não é dono da bola Paraná. É isso aí. Você é o Capelanes agora? Eu, hein? Eu, hein? Vai dormir, rapaz. Sai Bota daí, o negócio que o João Gabigol falou aí no Diego Ribas aí. Eu, hein? Negócio de Capelani é parceiro. Aí, ó, vamos ver. Dessa forma, cara, você tá no mais alto nível já há alguns anos, né? Fazendo muitos gols, chamando muita atenção. E eu vi que teve proposta de outros clubes, proposta de clubes europeus. E você decidiu seguir no Flamengo. Sua decisão foi de seguir. Por que essa decisão? Você tem algum motivo especial? É aqui, é o Flamengo? Você pensa em algum dia aceitar uma proposta, porque vai ter, né? Em algum momento vai ter uma proposta de um clube europeu, algo, pelo que você é e que você representa, ou não? Eu tenho que estar feliz. Acho que tudo isso que me envolve, assim, eu tenho que estar feliz. O Flamengo é um time que eu gosto, que me identifico com a torcida, que me identifico com a história do clube. Amo jogar com o estádio lotado, com essa pressão, como eu falei, eu amo isso. Quando passo do ponto eu falo que eu não gosto. Tive sim proposta lá de fora, mas não me encheu os olhos, a verdade é essa. O Flamengo me enche os olhos, assim, todos os dias que eu chego lá, é o lugar que eu me sinto bem, que eu sei que eu posso conquistar mais coisas ainda. Eu tenho 26 anos, né? Eu acho que eu ainda não estou no meu auge ainda. Preciso melhorar algumas coisas, tenho treinado para isso. Eu acho que eu quero ficar bastante tempo no Flamengo, se for possível. Mas não sei, eu tô falando isso hoje, né? Hoje é o que eu quero. Mas se chegar algum momento que eu veja que a sintonia não tá batendo, minha, com a torcida, com o time, com as pessoas que estão lá, eu não tenho problema em mudar. Ô, Atisson, ele falou que hoje a vontade dele, igual a tua era, ficar no Flamengo pra sempre. Até que te ligou a Juventus, do Ancelotti. Até que te ligou não sei quem. Aí o Bayer Leverkusen. Aí a vontade passa. Pô, não, mas né, tu acha não. que ele porque assim, é diferente, né? Eu jogava numa época que a gente não ganhava salário alto e em dia. E sem estrutura. A gente não tinha essa estrutura. Se tivesse essa estrutura hoje, que o Flamengo tem, com salário em dia, com tudo, eu não sairia do Flamengo, não. Mas tu acha que ele fica até o final da carreira mesmo lá? Não, até o final da carreira não. Daqui a pouco ele vai buscar um novo clube. Lógico que quanto mais tempo for passando, demora assim, para ele ir para a Europa, que é natural. O time europeu gosta de jogadores mais jovens. Eu fui com 29 anos, ele ainda tem 26. Então, assim, se ele quiser ir para a Europa, ainda dá tempo. Mas, em si, é um jogador que tem outros mercados, né? Porque hoje, cada vez mais aberto o mercado. Ele diz nesse podcast aí que teve proposta da Europa, mas nenhuma interessante para ele. Exatamente. Pô, assim, é o que eu falo. Assim, o que o Flamengo hoje proporciona ao atleta, o atleta tem que dar muito valor ao que o Flamengo proporciona. Então ele está mais do que certo em pensar em ficar. Porque ele tem tudo aqui, tem um carinho do torcedor, reconhecido, ídolo, ganha em dias, estrutura boa, time que vai brigar por título todo ano. Então, assim, é natural que você queira ficar no clube. Minha época era diferente. Minha época foi diferente. Eu gostaria muito de ficar, mas infelizmente o clube não tinha a estrutura nem financeiramente para manter o salário em dia. E para isso eu tentei, né, de todas as formas, até fazer com que o clube ganhasse dinheiro naquele momento numa venda. E nunca entrei na justiça contra o Flamengo. Mesmo ele devendo todos os salários, eu nunca entrei. Porque eu sempre tive respeito à entidade. E com isso, assim, ele já hoje é um dos maiores ídolos do clube, né? Por tudo que ele conquistou e gols decisivos, né, que ele acabou fazendo. Então é um jogador realmente que tem uma identidade... Esse gol aí, quem não tem gatilho tá vivendo errado. Quem exatamente. torce pro Flamengo ou gosta do Flamengo, Bigode. Vê aquele gol ali que o Pineda, o zagueiro que escorou... Pinola, tá vivendo errado. Vem aqui, só para lembrar o seguinte, ó. Para quem não entendeu que aquilo ali... É o podcast 10 e Faixa, do Diego Ribas. Tá no YouTube também. Já entrevistou o Bernardinho, aquela pegada mais coach. Agora o Gabigol. Muito maneiro. Boa sorte pro Diego Ribas. Muito legal uma mesmo. Iniciativa lá da Love Sports com meu parceiro Bernardo Ponte. Estão produzindo lá. Muito legal. Boa sorte pro Diego Ribas. Vai bombar. O Gabigol, lógico. Um dia, 600 mil views. É lógico. É só pedrada. Então, boa sorte pro Diego. Beijo pro Bernardo Ponte. O que é mesmo?
Rapaz, queria saber uma coisa. O Matheus Cunha acabou de renovar até 25, mas o Rossi tá chegando, o ex-Boca Juniors. Quem vai ser o titular do Malvadão? Lembrando que o Matheus está bem e renovou o contrato até 25. Hoje é o Matheus. Mas mesmo quando o Rossi tiver... Hoje é o Matheus e tem que existir aquela palavrinha mágica, meritocracia. Boa. O Rossi lá no Al Nassr, lá junto com o Cristiano Ronaldo, não estava jogando direito. Ele começou jogando, depois foi pro banco, começou a ser relacionado. O cara ficar no banco na Arábia Saudita pra goleiro é brincadeira. E eu acho que o Matheus ele já tá mais ambientado, tá mais habituado, já conhece mais os companheiros. E uma coisa que me chamou muita atenção do Matheus Cunha no jogo nesse último jogo do Flamengo contra o Vasco, em alguns momentos ele erra a saída de bola. Mas isso não influencia em nada a confiança dele. Lances posteriores aos erros, estava ele lá com a bola no pé, com calma, levantando a cabeça, sabe onde tem que colocar a bola. E em muitos momentos ele encontrou espaço com os jogadores de meio campo do Flamengo. Então é um cara que... É um garoto ainda que, para mim, hoje é o goleiro titular e precisa permanecer. Depois que o Rossi chegar, vamos ver como é que vai ser treinando, vamos ver quando entrar como é que vai ser, mas hoje o goleiro titular do Flamengo é o Matheus Cunha e tem que permanecer. Mas eu te pergunto, cara, Atirson, aliás, muito legal o trocadilho que a galera tá usando, chamando o Ayrton de Atirson Lucas pelas características do nosso craque da lateral. Boa sorte aí, Atirson Lucas. Ô, Atirson, olha só, mas como é que vai ter a meritocracia do Rossi jogando se ele não jogar? Não, então, mas aí você vai vendo no treinamento se ele... Assim, a tua informação, ela é perfeita, né? Se ele não estava sendo titular na Arábia, já é um alerta. Porque, assim, lógico que a gente não sabe o nível do outro goleiro. O maior goleiro na Arábia tem 1,70. Mas, em si, ele vai ter que... o Thiago Carvalho. Ele vai ter que demonstrar dentro do treinamento e passar a confiança para o treinador conseguir colocar ele. Ou quando tiver uma oportunidade de um jogo que faça uma mescla e coloco ele para saber qual é o nível atual dele. Porque hoje o Matheus Cunha te traz essa confiança. E o que faz com os 17 milhões de reais que o Flamengo pagou no Santos? Aí você pergunta lá à diretoria, né? Que eu, infelizmente, eu não estou lá para... Porque a briga vai ser entre Rossi... Sabe o que acontece, Gito? Em relação às contratações, o clube, quando ele tem esse tipo de situação, ele vai contratar, mas ele não tem certeza se o jogador vai corresponder ou não. O Santos, ele atuou muito bem em alguns grandes momentos do Flamengo. Ano passado, ajudou principalmente. muito. Ano passado, esse ano, ele não esteve no grande momento dele. E aí ele teve uma queda que ficou naquela dúvida, o torcedor começou e aí trouxe mais um goleiro. E aí o Flamengo tem potencial financeiro para isso. Agora, você contratar um jogador e ele não dá certo, isso infelizmente, acontece. E aí você vai ter que botar na conta da contabilidade lá, da financeira do clube, já também com o acerto e com os erros. Aí a minha preocupação maior em relação à parte financeira seria em relação aos treinadores. O Flamengo passou 5, 6 treinadores com multa altíssima. Aí sim, todo mundo recebeu. Não pode errar dessa maneira. Agora, em relação aos jogadores em si, você tem acertos e erros naturalmente. Atenção, tamo junto, Bigode, tamo junto. Amanhã a gente traz tudo sobre o jogo entre River Plate e Fluminense. E claro, vamos esquentar Flamengo e River direto do Maracanã. Flamengo e Racing. Flamengo e quem? O River vai jogar 2 vezes, o cavalo. Flamengo e Racing, direto do Maracanã. Agora, 2h, Charla Podcast no Mundo GV Betano. Vou correr pra lá, porque o Cantarelli já tá lá comendo um hambúrguer me esperando, junto com o Betão. Aquele bate-papo maneiro, 2 horinhas. E se você quer a camisa do Gabi, se inscreve no canal, que eu vou escolher a data. Agora eu vou sair correndo, porque os caras estão me esperando. Vambora, pera aí, Cantarelli. Ô, Betão, pera aí.